Meus amados irmãos, eu certamente não vou me recordar de todos os detalhes com perfeição, mas eu gostaria de contar, nessa abertura da palavra, um testemunho. E os irmãos podem achar esquisito eu narrar uma história minha e não ter certeza dos detalhes, mas é porque é um fato que ocorreu quando eu tinha por volta de 2 anos, a idade da Bebel. Então eu até precisei que minha memória fosse refrescada pela minha mãe, que com certeza lembra com muito mais exatidão. Mas acontece que quando eu era pequenino, um bebê praticamente, eu tinha um problema grave de amígdala inflamada. Eu vivia doente, eu vivia com febre, passando muito mal, todo mês. Sabe o que é? Todo mês você ficar encamado de febre e viver na base de antibióticos. Eu tomava antibiótico, minha mãe descreve para mim que eu tinha até que mudar os antibióticos, os remédios, por causa do uso contínuo que eu usava, que eu tinha deles, para não me fazer mal, porque acho que os irmãos conhecem esse tipo de remédio muito agressivo. Eu tinha realmente um problema muito severo. E eu me recordo que, na verdade eu me recordo em flashes, que uma vez o meu pai viajou para Santa Catarina, nós morávamos no interior de São Paulo, ele foi em busca de um emprego. E no meio dessa viagem, eu comecei a passar mal novamente. Teve uma grave febre, a ponto de eu convulsionar, com 2 anos, 2 anos e meio. E ser levado às pressas para o hospital de uma cidade que a gente nem conhecia. Minha mãe, desesperada, se ajoelhou no meio do hospital, na frente de todo mundo, e clamou: Senhor Jesus, não tire a vida do meu filho, tenha misericórdia dele, dê mais tempo a ele. E eu contarei esse testemunho onde eu for. E a verdade é que naquele dia em específico eu melhorei. Glória a Deus por isso. Eu saí de lá melhor, como se nada tivesse acontecido. Mas meu problema de amígdala ainda estava ali, continuava. E eu continuei passando mal, semana após semana, mês após mês. E uma dessas vezes, eu estava novamente enfermo. E a gente tinha uma santa ceia, um culto de ceia do Senhor para ir. Meu pai falou assim para minha mãe: a gente vai levar ele, mesmo ele doente, mesmo ele muito mal, a gente vai levar ele. Essa doença não vai nos impedir de adorar o Senhor. Eu fui, pequenino. Minha mãe descreve que eu sentei naquelas cadeiras da assembleia, né, de madeira, deitado no colo dela. Minha mãe fala com lágrimas que ela começou a clamar muito a Jesus. Ela falou assim: Jesus, eu já passei coisa demais. Meu filhinho já passou coisa demais. Hoje eu sou pai e eu entendo. Ela falou assim: Jesus, por favor, faça algo. E ela conta que ela sentiu a presença de um homem inteiramente vestido de branco sobre ela, passando a mão sobre mim, e uma graça e um poder sendo derramado. Naquele mesmo instante, minhas amígdalas foram instantaneamente curadas. Instantaneamente curadas. Eu nunca mais tive esse problema crônico, nunca mais. Elas são normais hoje. E tudo isso revela que o nosso Senhor, Ele atua hoje em nosso meio, em cura, em sinais, em prodígios. Eu experimentei isso sendo pequenino, uma criancinha. Eu já vi isso ao decorrer de toda a minha trajetória de vida cristã. Pessoas sendo tocadas pelo poder do Senhor, instantaneamente curadas, ou progressivamente curadas. E deixa eu te falar, a cura é real. O poder do Senhor é real.
O toque, a graça, o favor do Senhor é real. Neste mesmo ambiente já sentimos essa presença gloriosa que nos visitou em grande êxtase. E eu tenho certeza que você deseja ter esse toque de maneira recorrente na sua vida. Deseja ver, ser usado para transmitir esse poder, essa graça, esse prodígio, essa cura. Amém? É verdade? Você deseja ver mais curas? Você deseja uma cura sobre você? Vou te falar, tem uma coisa que eu oro sempre, e vocês ainda vão ver eu ser curado disso, em nome de Jesus. Coisa simples, a minha miopia. Sempre que tem oração de cura na igreja, sempre que alguém fala que vai orar, eu vou lá e coloco a mão nos meus olhos. Senhor, cura minha miopia. Meu daltonismo, minha asma, estou sempre orando por isso, porque são ainda problemas crônicos que eu tenho, eu ainda verei cura delas. Eu creio no Deus que cura. E eu quero contar para vocês, quero explicar nessa noite para vocês, como funciona a cura de Jesus. Baseando um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Minha versão é NVT. Está escrito assim. Por favor, acompanhe ali no telão, para ficar mais fácil. Deixe sua Bíblia aberta, que eu vou lendo, expondo o texto, para que você tenha uma compreensão mais profunda. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Repitam comigo. Cidade onde morava. Beleza. Que no caso é Cafarnaum. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Repita comigo, algumas pessoas. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Repita comigo, a fé que eles tinham. Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Repita comigo, anime-se, filho. Seus pecados estão perdoados. Pode passar, Lecão. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo, isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Eu quero explicar em 6 pontos, tendo como base esse texto bíblico que eu acabo de ler com vocês nesse momento, de como funciona a cura de Jesus. Nós precisamos entender para poder viver. Amém? Primeiro ponto. No versículo 1 diz que Jesus voltou para a cidade onde ele morava. Jesus, ele está, e por consequência a presença gloriosa dele, sobrenatural. Jesus está onde ele é bem quisto, onde ele é bem recebido. No capítulo anterior, ele não tinha sido bem recebido pelas pessoas de Gadara e pela região ali de Decápolis. E por causa dessa má recepção que Jesus teve, ele voltou para onde ele morava e as pessoas o seguiam e o respeitavam, que é Cafarnaum. Meus amados, Jesus permanece onde ele é desejado, onde ele é amado, onde ele é anelado. Não espere receber a presença gloriosa do Senhor com o coração dividido, com o coração frio.
com o coração sem paixão e sem respeito por Jesus. Às vezes que recebemos uma visitação do Espírito Santo aqui nesse culto, foram momentos em que a gente estava clamando com grande vigor pela visitação do Espírito Santo. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Jesus ama todos, Ele visita todos, Ele deseja se derramar completamente a nós, mas Ele só permanece onde as pessoas o querem de fato, e demonstram isso com ações. Você tem reverência por Jesus, você tem reverência pela palavra dEle. Isso é demonstrado de várias maneiras. A gente tem dito aqui vez após vez, tanto em pregações como nos estudos que temos feito na célula, que nós devemos andar em maturidade. Nós devemos buscar o Senhor com entendimento completo, real, profundo, porque isso é demonstrar zelo por Ele. O fato de você permanecer infantil é uma demonstração que você não quer Jesus. Não quer. Você quer as bênçãos de Jesus. Jesus você não quer. Você quer a cura, aquela cura superficial, aquele alimento superficial, mas você não quer um relacionamento que traz cura. Você quer só a cura. Você não quer a água que jorra para a vida eterna. Você só quer um copinho de água, bem geladinho, que Jesus pode te dar. Infelizmente, nós vivemos um cristianismo muito nominal, que as pessoas só se enchem de palavras de autoajuda. Você vai conseguir, você é lindo, você é maravilhoso. Sabemos que tudo isso está na palavra, de certa maneira, né? Você é lindo, você é maravilhoso, não está dessa maneira. Mas nós precisamos ir mais fundo. Veja, você precisa amar Jesus por completo. Eu amo minha esposa por completo. Eu amo as virtudes dela que me apraz. Por exemplo, ela é divertida. Ela tem um jeito peculiar, meio bobo, igual o meu. Sabe? A gente conversa certos assuntos e é legal. Mas tem também certos assuntos que ela fala que eu não gosto tanto. Tem certas posturas dela que não me atraem tanto. Mas mesmo assim eu amo ela. E eu me interesso por ela. Quando ela vem, hoje de manhã ela está falando para mim sobre aquilo que ela estava aprendendo. Estava estudando ali sobre um determinado assunto e ela estava aprendendo. E aí eu ouvi ela com amor. Mesmo que às vezes o assunto não me interesse tanto, eu amo ela. E por consequência eu amo aquilo que ela se interessa. Você precisa amar Jesus por completo. Todas as faces, os aspectos de Jesus. Tudo que aquilo ele tem a dizer. Não escolha textos bíblicos, passagens bíblicas, versões de Jesus que você se agrada mais. Não, aquele Jesus ali do Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, esse é o Jesus top. Agora, aquele Jesus lá que João descreveu, que fez uma arma, um chicote, invadiu o templo, esse aí é meio bruto, né? Não, aquele Jesus que fala para a mulher que foi pega no adultério, minha filha, eu não te condeno. Esse é legal. Agora, aquele próximo versículo que ele fala, vai, não peques mais, esse eu não gosto muito. Aquele Jesus que andava com prostitutas, com publicanos, com pecadores, esse é bacana. Agora, que Jesus que João descreve na visão dele de Pátimos, na revelação do Apocalipse, que ele vem para pisar no lagar da fúria de Deus, onde a terra se encherá da ira do Cordeiro e o sangue da humanidade subirá até o freio dos cavalos. Esse Jesus aí é meio sinistro, esse eu não gosto não. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que amar Jesus por completo, aceitar Jesus por completo, desejar Ele por completo, porque senão Ele não vai estar onde você está. Isso aqui é muito precioso. Muitos pastores, presta atenção com quem você escuta. Pastores, pregadores, pessoas na internet apresentam parcelas de Jesus, verdades parciais, trechos isolados de Jesus. Não é Ele todo. E não pense, porque você ama essa parte de Jesus, que Ele vai estar com você. Não, Ele está onde Ele é bem quisto por completo. Segundo ponto de como funciona a cura e a presença de Jesus. Ele cura onde há testemunhos. Nós vemos aí, eu pedi para vocês repetirem a partir do versículo 2, que algumas pessoas
trouxeram um paralítico. E depois nós vemos que haviam fariseus ali. Jesus curou ele como testemunho aos fariseus. É necessário que a gente esteja onde estão as pessoas. Não existe também esse negócio de cristianismo na minha casa. Não existe isso de cristianismo do meu jeito. Eu vou servir Jesus só eu, meu gato e meu cachorro lá em casa. Ou só eu, no meu caso, minha filha e minha esposa. Que se lasque o culto de domingo, a célula. Eu vou se der, se eu tiver afim, se não estiver fazendo muito frio nem calor. Isso não existe. Não pense que você vai receber a presença do Senhor na sua casa dessa maneira. Você precisa estar ali aliançado com a igreja. Você não é igreja, você é membro da igreja. Você é membro da igreja. E Jesus cura onde há testemunho, porque toda cura de Jesus é para edificação coletiva. Ele te ama, Ele quer o seu bem, mas Ele quer demonstrar a glória dEle às pessoas à sua volta. Sabia que na Bíblia relata dezenas de curas de Jesus? A verdade é que a gente não tem capacidade para definir quantas curas Jesus fez. Talvez ali estejam descritas de por volta de 20 a 30 curas. Mas existem certos momentos que a Bíblia diz que Jesus curou todos os que estavam ali. Ou uma grande multidão foi curada por Jesus. Então fica difícil definir quantas pessoas Jesus curou. Provavelmente centenas de pessoas foram curadas por Jesus. João escreve no último capítulo, no último versículo, no livro dele, que nem todos os livros da humanidade seriam capazes de anotar tudo aquilo que Jesus fez entre os homens. Talvez Jesus não fez nem centenas, talvez milhares de curas. Talvez juntou, já pensou? Estou conjecturando aqui. Juntou 5.000 pessoas e ele deu uma palavra e todo mundo foi curado das suas inúmeras doenças. Eu não sei, mas a verdade é que Jesus fez muitas curas. Amém? Vocês entendem isso? Agora, sabe quantas curas Jesus fez em secreto? A Bíblia narra 5 casos só, de centenas. Somente 5 vezes pessoas foram curadas secretamente. E todas elas tinham motivo para isso. Por exemplo, o leproso lá de Mateus 8. Ele não curou, ele não queria que as pessoas vissem, porque senão ia atrair uma grande multidão. E ele não queria atrair essa grande multidão antes da hora. Tanto é que ele disse para o leproso não falar, ele falou, e depois ele não conseguiu mais entrar em nenhuma cidade por causa disso. O ministério dele foi atrapalhado. A Bíblia diz lá em Marcos 5 sobre a filha de Jairo, ele ressuscitou ela. Ele ressuscitou, só que ele fez isso à parte. Porque ele fez um grande milagre, ele ressuscitou uma pessoa. Se as pessoas soubessem disso também, iam acelerar o ministério dele. Tanto é que quando ele fez isso com Lázaro, as pessoas já queriam levá-lo a Jerusalém para fazê-lo rei. Outro momento foi quando Jesus curou um surdo e um gago, lá em Marcos 7, 31 a 37. E Jesus precisou tirá-los à parte, simplesmente para fazer uma cura ali, mas específica a eles, né? Um não falava, o outro não ouvia. Ele precisava recolhê-los para que eles entendessem o que Jesus ia fazer. Ele passou barro no olho de um, na boca de um, no ouvido do outro. Então, algo específico. Outro momento foi o cego de Betsaida. Aquele milagre foi chamado à parte também por causa de Betsaida, que era uma cidade, outra cidade que rejeitou Jesus. E ali havia incredulidade. Ele não queria que o cego entrasse lá de qualquer maneira, testemunhasse sobre aquilo que ele fez. Isso aqui é até uma dica. Cuidar com quem você compartilha suas curas. Tem gente que é tão incrédulo, vai fazer você voltar a ser cego novamente. Você vai começar a questionar. Será que Jesus me curou mesmo? Ou não foi coincidência? Ele passou um barrinho no meu olho ali, talvez tenha um efeito medicinal, melhorou minha visão. Cuidado para onde você vai. Outro momento, e o último, foi os 2 cegos, de Mateus capítulo 9. Foi aquelas pessoas que chamaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra essa passagem? E pelo fato de chamarem Jesus, filho de Davi, era um apelo político, né? Ele era detentor do trono de Davi, também podia dar ruim. Então você vê que todos esses motivos, só tem esses na Bíblia. Que Jesus curou à parte, chamou eles à parte, em segredo e curou, tinha um motivo específico para isso. Porque às vezes você vai ouvir, não, eu posso viver do jeito que eu quiser sozinho, Jesus vai me visitar, vai me curar, e pode citar um desses exemplos. Todos esses exemplos eram exceções. Jesus sempre fazia ao público, à vista, quando tinha pessoas, crentes envolvidos.
Isso no ministério de Jesus. Da igreja nem se fala. Dos apóstolos nem se fala. Então, meu irmão, você precisa estar aliançado. Você tem ido na célula? Glória a Deus, a maioria de vocês estão indo. Acho que todos aqui estão indo. Continue firme. Você tem ido nos cultos domingo? Glória a Deus, permaneça firme. Porque você fará parte da igreja do Senhor e receberá a visitação do seu noivo. Terceiro ponto de como funciona uma cura: Jesus cura onde há fé. Onde há fé. Versículo 2 fala que esses amigos dele trouxeram esse paralítico deitado numa maca. E Jesus viu a fé que eles tinham. Olha só, não é só a fé do paralítico, não, a fé até dos amigos, está no plural. Então Jesus, a visitação de Jesus, a cura de Jesus, onde há fé. Você tem fé? Tem fé? Às vezes a gente acha que a nossa fé está lá em cima, né? Mas vem numa prova, a gente falou de prova recentemente, mas vem uma prova para você ver se você tem essa fé toda. Você vai perceber que sua fé é tão pequena. Por isso que é bom a gente passar por provações. Às vezes a gente é muito pomposo. Eu sou muito santo, eu sou muito de Deus. Oh, glória, não me toque que eu ainda não subi aos céus. Aí vem uma prova, a gente fica moadinho. Não tenho toda a fé assim não, que eu pensei. Eu não sou tão caro como eu pensei, como eu imaginei. Porque a fé, meu irmão, Hebreus 11:1, fala que é a certeza e a convicção. Essas duas palavras, certeza e convicção. Daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Olha só, certeza e convicção. Daquilo que não se vê e daquilo que se espera. É um trem muito complicado. Você tem que entender. Falar é fácil, mas você compreende isso? O peso dessa realidade? Porque você não sentiu, muito provavelmente, a presença do Espírito Santo aqui. Mas você tem que entender que, segundo a palavra, Ele está aqui. Isso deveria ser motivo da gente estar ajoelhado no chão, rasgando nossa camisa, passando essa terra na nossa cabeça, igual os costumes dos antigos. Porque Ele está aqui, e é verdade, mas a gente age como se não tivesse. Porque eu lembro bem, quando a gente sentiu a presença dEle nas outras vezes, a gente ficou deitado no chão, ficou cambaleando, não é verdade? Por que a gente está fazendo isso agora? Sabendo que Ele está aqui? Porque a gente não tem tanta fé assim. Porque a gente só desce lágrimas do nosso rosto quando um quentinho vem no nosso peito, e é maravilhoso. É porque a gente está tendo ali a sensação palpável. Agora, quando você não sente nada, você chora, você se derrama? Não? É porque você não tem convicção e certeza daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Está vendo como você não tem tanta fé assim? Eu e você? Você entende isso? Porque a Bíblia também diz que a fé, o alvo da fé, qual que é o alvo da fé? 1 Pedro 1,9, Lecão vai abrir para nós aí. A fé não é na cura, a fé não é na visitação, você tem que ter fé em Deus, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Veja, o alvo da nossa fé é crer em Jesus, o nosso Salvador. Porque nesse mundo ecumênico que nós vivemos, no Brasil ecumênico que nós vivemos, religioso, esotérico, que acredita em Deus, que acredita ali numa religião, fala muito de fé, né? Não, você tem que ter fé que vai dar certo, você tem que ter fé nessa batalha, força na peruca. Você tem fé em colocar fé em objetos, mas a fé nunca é colocada em objetos, é colocado em Deus para salvação. Então você não tem que ter fé na cura necessariamente, você tem que ter fé em Deus que cura. Vocês estão entendendo? Você não tem que ter fé no toque de Deus, do sobrenatural de Deus, você tem que ter fé em Deus que opera no sobrenatural. Vocês estão entendendo? Aí você fica com fé no objeto, meu irmão, você não vai ter cura, você não vai ter visitação. Isso é idolatria, uma espécie de idolatria também, você está idolatrando a cura. Ou o arrepio que você sente. Eu quero esse arrepio. Você percebeu, às vezes a gente faz isso. A gente não adora o Espírito Santo, a gente adora o arrepio do Espírito Santo. Vigia, toma cuidado. A fé também, meus irmãos, ela é a rejeição da humanidade e a firmeza no poder de Deus. 1 Coríntios 2,5. O Lecão vai abrir para nós. A fé verdadeira, você não leva em consideração as coisas dessa terra.
da mesma maneira com as coisas do alto. Presta atenção. Agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé verdadeira, ela não é apoiada na sabedoria humana, nas coisas dessa terra, nos pensamentos dessa terra, mas nas coisas do alto. Então, você não toma decisões com base na sua prudência pessoal, mas no poder de Deus. Vocês estão entendendo, gente? E por último, a fé, ela é importante para a gente receber essa visitação e essa cura, porque ela afasta o inimigo. Efésios 6,16 fala do escudo da fé, que abafa os tiros inimigos, um escudo de flecha, recebendo várias flechas. A Bíblia fala sobre isso. Efésios 6,16. Os dardos inflamados do inimigo são defendidos pelo escudo da fé. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Então, meu irmão, se você não tiver essa fé que eu estou descrevendo, você não vai receber uma cura, uma visitação, um poder. Satanás vai te atacar, vai tentar te desprezar, vai tentar fazer você não estar naquele ambiente. Eu contei a minha história, que eu fiquei doente. Imagina se meu pai falasse para minha mãe, vamos ficar em casa porque ele está doente. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Não, vou levar meu filho doente. Tem gente que não tem fé para isso. Mas graças a Deus meu pai e minha mãe tiveram, porque hoje eu estou curado. Tem coisa que a gente fala, o pessoal até se ofende. Não, o quê? Até fala assim, essa igreja aí, ela é muito opressiva. Esse pregador aí é um lobo, está pedindo para trazer meu filho doente para a igreja. Meu irmão, faça conforme a tua fé. Graças a Deus meu pai está com uma fé bem alta e eu fui curado. Se você não tem fé, é melhor ficar em casa tomando remédio mesmo. Mas meu pai teve fé e eu fui curado. Quarto ponto de como funciona a cura de Jesus. Ele dá ânimo. Versículo 2 nós vemos também que ele disse ao paralítico, anime-se, filho. Quando Jesus está no ambiente, há ânimo, há alegria no espírito. Veja, isso aqui é reconfortante para mim. Porque eu já passei muitas situações em que parece que ninguém se importava comigo. Ninguém ligava para os meus dilemas. Porque às vezes a gente é jovem e parece que e de fato, os nossos dilemas são tão pequenininhos. Mas para nós que estamos vivendo aquele ambiente, né, aquele problema, ele parece tão gigante. E aí a gente vai tentar externalizar ou falar e as pessoas nos desprezam. Ou até de fato, problemas reais. Parece que ninguém quer nos ajudar, ninguém quer nos ouvir. Ninguém pode. Mas Jesus, Ele se interessa por você. Ele olha para você e Ele se interessa em fazer você ter ânimo. Veja, gente. Jesus olhou para ele, a primeira coisa que falou para esse paralítico, ânimo, meu filho. Quando você estiver triste, lembra dessas palavras de Jesus, ânimo, meu filho. Jesus te vê e Ele fala, ânimo, meu filho. O crente tem que estar firmado nessa frase gloriosa de Jesus. Ele te dá ânimo. Ele joga a presença gloriosa dEle, de alegria e paz, para que você se levante, para que você não passe por momentos de ansiedade, depressão, nenhum problema emocional. Olhe para Jesus, busque Jesus, Ele vai te dar ânimo. Sabe quando você está muito para baixo, muito desanimado? Meu irmão, talvez seja falta de olhar mais para Jesus. Olhe mais para Jesus. E principalmente, lembre-se disso. Ele fala, ânimo, meu filho, seus pecados estão perdoados. Oh, meu irmão, isso aqui tem que fazer você chorar todo dia. No dia, tem 5 anos que eu falo isso aqui. No dia que você compreender o quão depravado você vai estar completamente apaixonado por Jesus, entendendo o tamanho do perdão dele para você. Você pode passar os piores problemas, mas você vai estar animado, feliz, porque os seus pecados foram perdoados.
qualquer coisa nessa terra, qualquer problema, tua mãe pode morrer, pode vir uma doença terrível sobre você, mesmo assim Jesus perdoou meus pecados. Isso é motivo de eu pular e saltar de alegria. Porque por mais que eu viva muito ruim, de maneira muito ruim nessa terra, e por pouco tempo, eu viverei eternamente ao lado do meu Senhor. Eu não merecia isso. Não é isso que me esperava. Não havia expectativa de salvação para mim, mas eu fui encontrado, eu fui alcançado, eu fui amado, eu fui acolhido. Isso deve trazer ânimo para você. Acorde, meu irmão. O que é o cristianismo? Se não o perdão dos nossos pecados, pela parte gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É isso, o resto é acessório, é secundário, faz parte, é importante, mas isso é o principal. Jesus te perdoou, Jesus te salvou. Esse é o quinto ponto. Meu irmão, Jesus não quer te dar alívio, Ele quer te trazer salvação. E, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. Jesus te ama, Ele se importa com os seus sentimentos, eu acabei de falar. Mas isso ainda é muito pequeno perto daquilo que Ele quer te dar, daquilo que Ele já te deu, na verdade. Ele se importa com a sua salvação, não com o seu alívio. Nessa perspectiva macro. O resto é pequenininho, é acessório, é secundário. Jesus quer te fazer santo e ir morar na cidade santa. É por isso que Ele te prova, te esmaga, para que você seja aperfeiçoado e possa viver eternamente. A cura, a visitação, o poder, é para a sua salvação, é para a salvação das pessoas à sua volta, é para a edificação da igreja. Esse é o motivo, esse é o intuito. Amém, meus irmãos? E sexto e último ponto, como funciona a cura de Jesus? O objetivo final disso tudo, na nossa vida, como indivíduos, como pessoas, é para que haja temor e louvor. Versículo 8, abre aí para mim, Lecão. Está escrito o seguinte: ao ver isso, a multidão se encheu de temor. Repitam, temor. Repitam, temor. E louvou a Deus por Ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Repitam, louvor a Deus. Quando Deus vem, quando o Espírito vem, deve gerar temor em nós. Você teme Jesus? Você teme o Espírito? Você teme? Meu irmão, o temor é o motivo pelo qual a gente não peca. O amor é o motivo pelo qual a gente obedece. Mas se você não tiver temor, você vive no pecado. Você tem que temer o Senhor, Ele é grande e temível. Sabe, eu lembro que há 10 anos atrás eu participei de uma escola de profetas, lá em Araxá. Já contei essa história 1 milhão de vezes para vocês. Em determinado momento, eu estava lá, se eu não me engano, à tarde. Era um ambiente mais intimista, tinha poucas pessoas. Terminou a palestra do Abe Uber. Se vocês não conhecem, busquem esse homem de Deus, pregador da palavra. Ele queria fazer orações para quem quisesse. E aí uma fila de pessoas, se apresentaram. Eu inclusive, eu estava lá. E aí, quanto mais a fila foi diminuindo, eu fui chegando perto dele, eu fui sentindo uma presença gloriosa. Fui sentindo a santidade dele no ar. Esse homem é diferenciado. E aí, o que eu fui sentindo a presença do Senhor na vida dele, não ele é diferenciado, mas o Senhor na vida dele é. Eu fui ficando com medo. Um medo santo, temor. E aí quando eu vi que um cara, a poucos metros de distância de mim, depois ele limpou as mãos sobre a cabeça desse homem, caiu no chão e a barriga dele começou a inchar. O cara parecia grávido, inchou a barriga dele. Sabe o que eu fiz? Eu saí da fila na hora. Eu fiquei apavorado. Há 10 anos atrás, eu tinha 16 anos. Eu fiquei apavorado, temor. Eu vi que aquilo era da parte do Senhor. Sabe, gente, hoje eu vejo minha falta de sabedoria. Esse temor devia me aproximar, não me fazer sair. Mas eu senti, eu só não soube direcionar.
O temor do Senhor é real. Quem está perto do Senhor, da manifestação do Senhor, vai ficar com temor. Todo homem que viu um anjo ou a presença gloriosa de Deus caiu como morto no chão, apavorado. Mas o que a gente não pode é se afastar por causa desse temor. A gente tem que se aproximar. Esse temor não te consome. O sangue de Jesus está sobre você. Você foi justificado. Pode chegar perto. Você vai usufruir, experimentar coisas grandiosas. Mas se você não tem temor, significa que você não está na presença de Jesus. Jesus está na presença daqueles que o temem. Ai, como que eu sei se eu tenho temor? Talvez um dia eu pregue, tem muito tempo que eu estou prometendo pregar sobre temor, só que é uma palavra muito dura e eu tenho certeza que vocês não vão suportar. Nem se eu pregasse um domingo, talvez uma pregação só para líderes, porque é um negócio muito sinistro, gente, muito sinistro. Como que eu sei que eu temo o Senhor? Já falei, já citei o quanto você peca. Quanto menos você peca, mais você o teme. E por último, louvor, para que haja temor e louvor. Deus quer adoração, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos reconhecer quem Ele é para poder viver. Ele colocou em nós um desejo ardente pela eternidade. Nós somos imagem e semelhança dEle, nós precisamos refletir Ele, nós precisamos ver e elogiá-lo, nós nascemos para isso. Deus nos deu o privilégio de podermos voltar, igual nós entoamos o cântico, o primeiro cântico. Nós temos o privilégio de voltar espiritualmente ao jardim. E agora a gente não precisa mais encontrá-lo na viração do dia. A gente tem acesso, livre acesso, qualquer momento, qualquer hora. Então a cura do Senhor, ela pode estar aqui agora, nessa igrejinha, às 8h45 da noite, de um sábado. Desde que essas questões que eu narrei durante a minha ministração aconteçam aqui entre nós. Você crê nisso, meu irmão? O cristianismo não pode ser uma filosofia de vida. Nós não cremos num deísmo funcional. Ah, Deus é top, a palavra de Deus é muito bacana, se eu obedecer isso aqui eu acho que vou me dar bem na vida. Eu vou na igreja porque é um ritual bem legal, eu me sinto bem, eu me sinto caridoso. Meu irmão, se você pensa nisso, você não é crente. Você está com a mente completamente deturpada. Isso não é cristianismo. Cristianismo é poder de Deus em nossas vidas para salvação, para transformação, para edificação. Jesus cura. Amém? Você recebe isso? Você crê nisso? Então fique de pé. Preste atenção. Jesus está onde Ele é bem quisto. Ele cura onde há testemunhas, onde há fé. Ele dá ânimo. Ele quer a salvação e não o alívio. E o objetivo final da presença e da cura dele é para que haja temor e louvor. Feche seus olhos. Eu quero orar por vocês. Quem precisa de alguma cura, dê um passo à frente. Vocês já estão na frente, só dá um passo para frente. E pode ser qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Miopia, sabe, asma, igual que eu falei que eu tenho. Qualquer coisa, Jesus vai te curar hoje, se você tiver fé. A palavra do Senhor diz que o presbítero unge a pessoa a cabeça da pessoa que está doente, está lá em Tiago. Essa pessoa é curada. Eu vou passar meu dedo com óleo sobre você e Jesus vai curar. Não é o óleo que cura, não. Jesus vai curar. Sinta o óleo escorrer. A unção do Senhor. Jesus vai te curar. Senhor Jesus, eu lhe peço, confirme a tua palavra com sinais e prodígios. Como foi no início e eu sei que permanece até hoje. Que haja cura, Pai, e que haja testemunho da cura, Pai. Se aquilo que foi dito é verdadeiro, Pai, se a verdade na Tua palavra e nas verdades que foram anunciadas nessa noite, que haja testemunho de cura, Pai.
Que nas próximas células, cultos ou encontros, esses jovens que vão receber a cura nessa noite, venham testemunhar. Em nome do Senhor Jesus. Kesley, em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura do Senhor. Receba o toque do Senhor, a visitação de Jesus e do Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora a visitação e o poder do Senhor. Receba a cura no corpo físico, na alma. Rosinélia, receba agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive está, em nosso meio está. Receba a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Regiane, receba agora, pelo poder de Jesus Cristo que vive está, a cura em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Gabi, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está em nosso meio, que não é um vento, mas é a presença gloriosa, é Deus em personalidade e poder entre nós. Receba a cura. Receba a cura de todos os problemas, doenças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alice, em nome do Senhor Jesus, receba a cura, a presença, o toque do Espírito Santo. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo que vive está, em nome de Jesus. Senhor, toque também a Cibele, a Esther, a Bebel, o Lecão, e quem estiver acompanhando no YouTube agora, Pai, que a Tua presença venha visitá-los com poder e autoridade. Transforme as famílias, Pai, realidades, Pai, pessoas que estão sendo lembradas agora em oração, que haja cura, Pai, como foi feito, Pai, com o servo daquele centurião, que a distância foi curado. Em nome de Jesus, cura agora a distância. Em nome de Jesus, cura a distância. Em nome de Jesus, pensa agora numa pessoa que está longe e está precisando de cura. Jesus vai curar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Amém. Você recebe a cura, meu irmão? Fala amém. Amém.